A paz do Senhor, amados, que saudade de vocês. Deus os abençoe abundantemente, que as riquezas de Deus, o amor de Deus caia como orvalho sobre a vida de cada um de vocês. Eu estou com saudade e também faz um tempinho que eu não gravo um vídeo, mas eu quero gravar um vídeo para você com um testemunho hoje, mas senti ardentemente no coração, enquanto estava orando agora. Eu estava orando e lendo esse salmo e eu pensei, eu irei compartilhar com os meus irmãos aqui do meu canal, em nome do Senhor Jesus. Estou sumida, nós estamos fazendo lives todos os dias e é um pouco exaustivo. Nós vamos fazer um evento sobre casamento, então por isso estou um pouco sumida aqui do YouTube. Mas quero ler com você esse salmo e preste atenção. É o salmo de número 37 que diz assim: não se aborreça por causa dos maus, e nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca, eles morrerão, como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. E tem uma parte aqui também desses salmos que eu quero ler com você, que é o versículo 7, que diz assim: não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Uau! Que tremendo que o salmista falou. Quando nós vemos, ou quando nós virmos pessoas fazendo mal e prosperando, nossa, o salmista Davi disse que numa certa feita ele ficou com inveja e sentiu picadas nos rins de tanta inveja, quando ele via a prosperidade dos ímpios, até que ele entrou na casa do Senhor e ali ele viu o fim dos ímpios. Eu quero dizer para você hoje que eu acho incrível esses salmos, quando o salmista diz assim: não se irrite, não se aborreça, não fique com raiva, pois será pior para você. Então hoje, aqui já quero deixar algo para você. Não se irrite, não se aborreça, evite, se recuse a ficar revoltado quando você vê coisas erradas aí que prosperam e você sendo leal, fiel, na peleja, passando por tantas situações e parece que a resposta não vem. Amém? E por falar em injustiça, quero contar um testemunho. Uma irmã, ela entrou em contato comigo e disse: pastora, numa live, a senhora começou a contar um testemunho, gostaria que a senhora gravasse no canal do YouTube. Então farei isso agora, acredito que eu não tenha gravado aqui, e eu quero compartilhar esse testemunho que para mim é fortíssimo, tá bom? Então vamos lá, oraremos agora. Pai grande e maravilhoso, não deixe que o nosso coração seja tomado por um aborrecimento, porque esperar, a tua palavra diz que de tanto esperarmos o coração desfalece, mas que nós possamos, ó Pai, ter certeza de que a sua justiça virá em nosso favor e nós cremos no teu milagre, que nós possamos não ter raiva, não nos aborrecermos e também, Senhor, que nós possamos estar em paz, porque certamente a tua vitória virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, quero contar esse testemunho que foi o seguinte. Quando eu não era tão nova convertida aí, tá? Eu já estava ali no final da minha prova, da batalha ali para casar, e eu tenho que falar, né? Eu estava na batalha e Deus sempre prepara aquelas pessoas que são anjos de carne e osso na nossa vida. Sempre.
Quando você diz assim, eu estava na igreja, ninguém me ajudou, o pastor não me ajudou, isso não existe. Sempre haverá uma pessoa para te socorrer. Deus, às vezes, ele fecha as portas, você olha para todos os lados e não vê uma saída. Mas quando você passar por este vento, você vai falar, olha, Deus deixou uma pessoa. Alguém sempre estenderá a mão para você. É um escape, porque Deus quer que você atravesse esta luta que você está passando. Então, eu tinha duas irmãs, tem duas irmãs que elas estejam bem. E elas moravam ali na rua, debaixo da minha casa, abaixo da minha casa. E quando eu sentia aquela angústia, eu ficava procurando um lugar para orar, uma igreja aberta à tarde, sabe, um lugar igual viciado em álcool, quando a pessoa está procurando um lugar para beber, para beber, era eu procurando uma casa para orar, um profeta de plantão, desesperada ali, porque a angústia que me dava no coração de querer que Deus falasse comigo era muito grande. Era o próprio Deus que colocava essa angústia em mim. E eu ia muito orar na casa dessas duas irmãs, tá? Eram duas vizinhas com casa. A casa delas é geminada, apesar de hoje elas não morarem mais próximas uma da outra, mas a casa era geminada. E eu me recordo muito bem que eu orava muito com uma delas. E essa irmã, muito bonita, por sinal, uma mulher que tinha ali seus 3, 4 filhos. E depois eu contarei um outro testemunho envolvendo essa irmã. Eu cuidava do bebê dela na creche quando eu não era crente. Olha que história, né? Eu não era crente, cuidava do bebê dela. Me tornei crente e depois ela cuidava de mim como um bebê. Olha que coisa linda, tá bom? Mas depois eu conto a parte da creche, que eu trabalhava na creche, cuidava do bebê dela e eu não era crente. E aí me tornei cristã e ela vai cuidar de mim. O que acontece? Acontece que aquela mulher, ela estava no auge da fé. E muitas vezes, talvez você que talvez você esteja me ouvindo agora e você seja uma cristã perseguida dentro de casa, tá? Ou na rua que você mora. Naquela época era muito difícil um crente. Então ela se tornou cristã e fazemos cultos nos lares e tal. Não sei dizer exatamente o porquê, mas ela foi odiada por ser crente ali naquela rua onde ela morava. E eu me lembro muito bem que ela me contando uma parte, mas eu presenciei a outra parte, então fiquem atentos nesse testemunho, porque ela ia à igreja e tinha, acho que 2 ou 3 casas abaixo da casa dela, uma vizinha que tinha um filho que usava drogas ou tinha vícios. E aquele rapaz, ele odiava essa crente. Ele detestava. E quando ela vinha do culto, aquele homem blasfemava contra a vida dela, humilhava aquela mulher publicamente, com palavrões de baixo calão. Um dia, ela contou que ela vinha da igreja, porque uma parte ela contou e eu vou presenciar, porque Deus me usa no final dessa história, tá? Ela estava ali e ela começou a orar e buscar a Deus. E um dia ela chegou da igreja e no meio da rua, aquele vizinho, tomado por Satanás, bloqueou a passagem dela na rua, xingando por algum motivo, e a perseguição é por ela ser cristã. Ele resolveu dar uma surra naquela mulher no meio da rua, tomado por demônios. E olha, eu louvo a Deus por eu ter me convertido no meio de pessoas tão cheias de autoridade de fé. Aquele homem deu uma surra nessa irmã
e deixou-a nua no meio da rua para todo mundo ver. Só de contar eu quero chorar. A vergonha dela foi tão grande que ela levantou a mão para o céu. E ela disse assim: se eu sou mulher de Deus, e se Deus é comigo, você não chega até o fim do mês ou o fim do ano. Deus há de fazer justiça por essa vergonha que eu estou passando. Se Deus é comigo, Ele tomará a minha causa. Por essa vergonha de ficar uma crente nua no meio da rua. Ela chorou muito, muito envergonhada. E tudo bem, essa foi a história. Passado alguns dias, e eu não sei contar quanto tempo, mas muito pouco tempo. Muito pouco tempo, acontece algo terrível. Aquele homem foi assassinado. Pois é. E que tremendo. Todos presenciaram aquela irmã levantando a mão e dizendo: se eu sou mulher de Deus, Deus fará justiça por mim. Deus fará justiça por essa vergonha que eu estou passando aqui. Tudo bem? Passado alguns dias, aquele homem é assassinado e morre. E aí a vizinhança inteira começa a comentar. Mas olha o detalhe. O detalhe é que o corpo do defunto, quando veio com o carro funerário, simplesmente pararam na porta dela. Pararam, vontade de chorar, pararam na porta dela para bater palmas e dizer assim: dona, é aqui, esse corpo pertence à senhora? Aqui será o velório? Nós não estamos encontrando o número. Gente, você acha que isso é normal? Pararam com o corpo do defunto na porta dela e iam entregar na casa dela, dizendo assim: dona, esse defunto te pertence? Mas era Deus dizendo: este defunto te pertence. Uau! Ela disse: não, é umas 4 casas abaixo, não é aqui. O motorista da funerária agradeceu, entrou e saiu com o veículo. Assim que ele saiu, a coroa do defunto caiu na porta dela. Ela teve que pegar a coroa e levar para aquele lugar, para o local do velório. Que mensagem profunda e forte. Ainda não acaba aí. Eu não sabia, então essa história toda eu não sabia, mas eu já congregava com elas, com ela e com a outra irmã, que oraram juntas para fazer justiça, porque elas ficaram indignadíssimas, as duas estavam juntas quando isso aconteceu. E uma delas, então, estava no culto e eu também estava, então eu não sabia de nada, e era a Santa Ceia. E eu fui tomar a Santa Ceia, vi a irmã. É ruim quando não dá nome, eu adoro falar nome do povo, mas não pode. Apesar que, né? Eu vi a irmã, que não foi a que apanhou, mas a que estava junto, a testemunha. Estava no culto para tomar ceia. Quando eu peguei a minha ceia, o Espírito Santo disse para mim assim: diga à irmã Maria que ela não deve tocar na ceia. Aí eu falei: nossa, a Bíblia diz assim: cada um julgue-se a si mesmo e participe do corpo de Cristo. Eu não tenho direito nenhum. Aí de novo, o Espírito Santo disse: vá lá, diga a ela que hoje é melhor que ela não toque na ceia. Aí eu fiquei constrangida, mas eu fui até ela. E eu disse assim para ela: irmã, me perdoe, por gentileza, eu preciso falar algo. Era como se fosse melhor você não tomar a ceia hoje. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu senti que
talvez hoje não fosse bom você tocar na ceia. Ela fez assim e não tomou a ceia. Depois ela veio para mim e falou, eu quero contar para você o porquê Deus disse isso para mim. Aí ela conta, porque eu e a irmã, tá? A outra irmã, a Josefa, Maria e Josefa, nós ficamos indignadíssimas e pedimos juntas que Deus fizesse justiça em nosso favor, por ela ter apanhado no meio da rua e ficado nua e sendo humilhada como uma cristã. E nós pedimos com tanta dor no coração, com tanta mágoa no coração, que agora Deus disse, conserte-se, não tenha vingança no coração e não toque na ceia hoje, porque eu fiz justiça, porém eu preciso que o coração de vocês esteja limpo. E eu entendi, porque é como se fosse uma reverência, era Deus dizendo assim, eu fiz justiça, mas eu também não quero vingança, eu também não quero que vocês zombem. Ela não estava zombando, mas é como se ela dissesse assim, tá vendo? Deus me vingou, viu? Deus é comigo. Para que ela não ficasse celebrando, para que ela tivesse um coração reverente diante do seu inimigo, do seu oponente, diante daquele que humilhou. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa, Deus é tão tremendo, tão amoroso, tão generoso, que mesmo quando ele faz justiça, ele não aceita que o filho dele seja vingativo. A Bíblia diz também aqui que a tribo de Dan, eu não me lembro muito bem se é a tribo de Dan, foram duas tribos, quando Deus falou para uma tribo, Deus estava irado, e a outra tribo foi com muita fúria em cima do seu irmão, mesmo que Deus era com ele. E quando acabou aquela disputa, Deus falou, por que você tinha tanta sede contra o teu irmão? Agora eu estou irado com você. Deus não se agrada que nós tenhamos tanta fúria contra aqueles que se levantam contra nós, mesmo quando ele faz justiça. Ele exigiu que o coração dela fosse quebrantado. Assim como aquela tribo que estava muito exaltada, querendo... ele foi com muita fúria sobre teu irmão, sobre o irmão dele, e Deus falou assim, eu queria que você tivesse compaixão do teu irmão, e você não teve, mesmo que ele estivesse errado. E ali eu aprendi uma grande lição. Quando aquela coroa cai na porta da irmã, quando o caixão passa por ali, era Deus dizendo, eu fiz justiça, mas vocês estejam quebrantadas, estejam reverentes e temam. E não se gabem, né? Não se exaltem, não levante, não tenha o olhar altivo por eu ter feito isso. Porque eu, Senhor, não me agrado de que as pessoas não tenham respeito pela morte do ímpio. Que coisa! Respeito que eu digo é um pesar, lamentar por aquele homem ter tocado na filha de Deus e ter partido de uma maneira tão drástica. E fica aqui, para mim, ficou um grande ensinamento. E eu aprendi tanto que quando eu passei por uma situação com alguns familiares, alguns parentes, Deus fez justiça por mim. E eu lembrei de que eu deveria manter um coração silencioso, respeitoso e a boca fechada quando Deus toma a nossa dor. E esse vídeo vai alcançar você. Deus fará uma justiça em teu favor. Mas quando Deus fizer essa justiça, tenha um coração reverente e tenha um coração quieto. Porque o Senhor fará uma grande justiça, muito grande.
esta justiça que Deus fez, a rua inteira viu. Como viu a vergonha que ela passou. Talvez você que está aí assistindo esse pequeno testemunho esteja passando por uma situação de vergonha tão grande. Talvez você tenha apanhado, mulher que está me ouvindo. Talvez o teu filho tenha apanhado. Talvez seu marido, não sei o que você passou. Talvez você tenha ficado nua diante dos vizinhos, diante das multidões. Talvez você tenha passado uma vergonha que parece que nunca mais aquela vergonha passará. Deus fará justiça. Mas este vídeo é para que você se prepare e tenha um coração reverente, silencioso e respeitoso quando Deus fizer justiça. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. E eu quero convidar você para cultuar comigo aos domingos. Nós teremos cultos aos domingos às 18h30 na Avenida Utinga, 571, aqui na Vila Industrial. Que Deus abençoe sua vida. Vem comigo que é sucesso. Até o próximo vídeo.